Hoje foi proferida uma sentença pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decretando a nulidade do decreto municipal do Rio de Janeiro referente às medidas restritivas para o combate ao coronavírus. Na sentença, faltaram algumas questões a serem mencionadas e o que foi mencionado, a meu ver, de constitucionalista, foram um tanto carentes de fundamentação. Poderia ter sido muito mais desenvolvido, mas talvez não tenha sido desenvolvido porque não tenha sido feita de uma forma correta. A juíza, na mencionada decisão, fala que o prefeito não tem competência para expedir decretos. Decretos são atos normativos que podem ser elaborados por pessoas que são chefes do poder executivo. Então, pode ser prefeito, presidente, governador. Foi mencionado o princípio da simetria. O que é o princípio da simetria, então? O princípio da simetria é importante em um Estado que adota a forma federativa como é o Brasil. Pelo federalismo, as entidades que compõem a federação, elas têm autonomia, não são soberanas, mas são autônomas, têm capacidade de autolegislação, autoadministração e autoorganização. Tudo isso tem que estar amparado na Constituição Federal. Claro, fica a crítica aqui. A simetria, invocar o princípio da simetria, muitas vezes é concentrar, tirar essa autonomia que a princípio é dada ao Estado e ao município para concentrar esse poder nas mãos da União. Entretanto, ao mencionar que o prefeito não poderia expedir um decreto referente à pandemia de coronavírus, é um tanto equivocado, até porque esse princípio federativo se reflete no artigo 22 da Constituição Federal, que fala justamente a respeito da competência administrativa de estados, municípios e União. Ou seja, todos esses entes podem legislar, administrar de forma comum, ou seja, todos os entes federativos podem atuar na área de saúde, meio ambiente, ciência, tecnologia, educação, porque são questões administrativas comuns. Então, todos podem legislar ou administrar de forma comum sobre esses assuntos, incluindo a saúde. Vale destacar que o município ele tem autonomia para legislar, para trabalhar no âmbito do que é de interesse local. É interesse local do município do Rio de Janeiro fazer justamente o que? Cuidar para que as pessoas desse município possam vir a ser atendidas com qualidade em um hospital, caso venha a ser contaminada por coronavírus. Entretanto, é impossível e não tem como nem falar em reserva do possível no tocante ao seu aspecto financeiro, quando na realidade o problema é fático. Do que adianta ter dinheiro e não ter leito? É isso que a gente chegou aqui no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, infelizmente a gente vê pelo Brasil que essa situação está cada vez mais corriqueira. Mencionar que não pode, o que mais a sentença mencionou? Não pode o decreto atingir o âmago, eu acredito que ela quis dizer o núcleo essencial, e mencionou o direito à liberdade individual no tocante às medidas restritivas, ou seja, ela entende que a medida restritiva ia ferir o âmago, o núcleo essencial do direito à liberdade. Entretanto, não existe direito fundamental que é absoluto. Não há direito fundamental absoluto. Uma vez que um está concorrendo com o outro, é necessário ver qual tem maior valor. E aí, qual é que tem maior valor? A liberdade individual de ou melhor, até de uma determinada quantidade de pessoas, ou o direito à vida e à saúde desta mesma quantidade de pessoas? Morto não tem liberdade.
Então, quando a gente está diante de um choque entre direitos fundamentais, é muito importante ver qual deve prevalecer. A dignidade da pessoa humana é um super princípio, ele é norteador de todo o ordenamento jurídico e a dignidade humana ela não é apenas um valor individual, mas ela tem um caráter de valor comunitário. Ou seja, o meu direito ele vai a partir até onde esse mesmo direito não atrapalha o direito do outro. O outro tem direito de não ser contaminado, o outro tem direito à saúde, o outro tem direito à vida, tal como eu também tenho. E a gente não está falando a respeito de não deixar o trabalhador trabalhar, a gente está falando de outras coisas. Ficar na praia. Outro direito, como por exemplo, ficar em determinadas igrejas em uma quantidade muito grande de pessoas, em aglomeração. Esse tipo de situação necessita ser vista, porque ao mencionar que o decreto viola o direito, uma cláusula pétrea. Qual é a cláusula pétrea que ela se refere? O direito à liberdade, tá? Individual. E ali na Constituição, eu acredito que ela quis dizer liberdade de locomoção e outra, enfim, mas o termo usado foi esse mesmo, liberdade individual. E nesse caso, ao mencionar a liberdade individual como uma cláusula pétrea, provavelmente ela se esqueceu que há outros direitos fundamentais que também são cláusulas pétreas, como é o direito à vida, como é o direito à saúde, porque direito à saúde também é direito fundamental, é um direito social, mas também está no rol dos direitos fundamentais. Direito fundamental não se limita ao que está no artigo 5º, direito fundamental não se limita aos direitos individuais, há também os direitos sociais, direitos políticos, direito à nacionalidade, tudo isso integra o rol dos direitos fundamentais. E a partir do momento em que ela alega que o decreto fere cláusula pétrea porque viola a liberdade individual, também viola a cláusula pétrea, essa sentença que desconsidera o direito à vida e à saúde da população em um local que a vacinação ainda está bem longe de chegar até a metade. E outra questão que eu achei mais absurdo, outro absurdo nessa sentença, que foi a juíza fazer algo que nem mesmo o STF tem poder. Falar, decreta a nulidade desse decreto e o decreto futuro. Peraí, uma coisa é a cláusula de pedir aberta. Caso ela esteja fazendo controle difuso de constitucionalidade dentro do caso concreto, o controle difuso, de fato, ele comporta uma cláusula de pedir aberta, ou seja, o juiz ele pode decretar a inconstitucionalidade não só da lei, daquele artigo, como de outros artigos também. Ok, isso é cláusula de pedir aberta. Entretanto, não dá para decretar inconstitucionalidade de decretos que não existem, porque isso sim é usurpar a competência do legislativo. O legislativo, ele não fica impedido de legislar sobre o que ele bem entender. Tanto que uma súmula vinculante do STF vincula o STF, a súmula vinculante, ele vincula os órgãos do Poder Judiciário abaixo dele, a administração pública direta e indireta, mas o efeito vinculante não vincula o STF e não vincula o Poder Legislativo na sua atividade de legislar. Então, como a sentença pode falar que decreta a nulidade desse decreto e de decretos futuros que versem sobre o mesmo assunto? Isso está completamente errado, isso sim é usurpar competência. Vamos ver agora qual será o próximo passo, se vai haver uma apelação dessa sentença, a fim de vermos quais serão os próximos passos. E é isso.